Olá, pessoal. Vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, pessoal, então vamos para nossa aula de ciências de hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro. Certo, amados? Então vamos para a nossa correção do exercício da aula passada. O primeiro perguntou quais as funções do sistema genital masculino e pelo que o órgão desse sistema é responsável. Então, a principal função dele é a produção de gametas, tá? Que são os espermatozoides. E, além disso, o órgão desse sistema ele é responsável pela deposição do esperma ou do sêmen no interior da vagina, onde vai possibilitar o encontro do espermatozoide com o ovócito. De que é formado o sistema genital masculino? O sistema genital masculino é formado por testículo, ducto genital, glândulas sexuais, acessórias e o pênis. Terceiro, dizer duas funções do sistema genital feminino. Eu coloquei aqui 3, tá? Produção de gametas, produção de hormônio, na verdade são 4. Nutrição do feto e acomodação do feto até o nascimento dele. E o 4, de que é formado o sistema genital feminino, é formado por ovários, tubas uterinas, útero, vagina e o pudendo feminino. Certo, pessoal? Então, hoje na nossa aula vamos começar falando sobre os métodos anticoncepcionais, tá? Então, o ato sexual, ele permite a reprodução dos indivíduos, né? Quando tem o contato do homem com a mulher, pode ser que haja reprodução do indivíduo quando há fecundação. O encontro do espermatozoide com o ovócito, que se forma aí o óvulo, e vai ter a fecundação, tá bom? Então, é possível... No ato sexual é possível evitar a gravidez através dos métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos, né? Pode chamar tanto um quanto o outro. Eles impedem a fecundação, eles impedem a implantação do embrião no útero, tá bom? Vamos começar falando dos métodos anticoncepcionais que são chamados métodos de barreira, tá? Eles impedem que o espermatozoide ele chegue a ter contato com o ovócito. Tá? O espermatozoide é do homem e o ovócito da mulher. Então, esse tipo de anticoncepcionais de barreira, ele impede que tenha esse contato do esperma com o ovócito. Aí vai evitar a fecundação. Tá? Quais são os métodos anticoncepcionais de barreira? São os preservativos e o diafragma. Os preservativos, nós temos aí a camisinha masculina e a feminina. Os dois agem da mesma forma, tá? É colocada a masculina, quem utiliza é o homem, a feminina, quem utiliza é a mulher. Que se um utilizar, o outro não precisa usar, tá? Na verdade, nem deve usar. E, no caso, o contraceptivo, tanto o masculino quanto o feminino, eles são contraceptivos de barreira, são os dos mais utilizados, principalmente o masculino, ele é o mais utilizado. E além dele proteger contra a gravidez, ele também protege contra as infecções sexualmente contraceptivas. Protege tanto o homem quanto a mulher das infecções sexualmente transmissíveis. Como a gente vê aí a questão da AIDS, do HPV e de muitas outras doenças que são sexualmente transmissíveis, tá? Então é importante de se utilizar o contraceptivo. E o diafragma, ele é uma capa de borracha ou de silicone que é inserido na vagina, no caso é a mulher que utiliza, tá? Ou é utilizado na vagina pela mulher antes da relação sexual e ele é utilizado com espermicida. Esse espermicida, ele é um creme que ele é composto de uma substância que ele mata os espermatozoides. Quando o espermatozoide chega nele, ele mata os espermatozoides, tá bom? Certo, pessoal, agora os métodos anticoncepcionais comportamentais, tá? Que são aqueles que a gente faz, o modo como a gente se comporta. Esses métodos comportamentais se baseiam em atitudes que são tomadas no momento da relação sexual. E também na observação das características do ciclo menstrual. Como da observação do ciclo menstrual, nós temos como exemplo a tabelinha. Tá? O que é essa tabelinha? Ela é a marcação dos dias férteis que a mulher faz desde o momento em que ela para a menstruação, ela começa a marcar na tabelinha quais são os dias em que ela estará fértil e o dia que ela não estará fértil, tá? Dentro do ciclo menstrual. É um calendário que ela faz. Só que aí no caso, o casal vai evitar relações nos dias em que a mulher estiver fértil.
tá? Só que apresenta um índice muito alto de falha, por quê? Porque a menstruação da mulher nem sempre ela é regular, nem sempre ela vem na mesma quantidade, com a mesma quantidade de dias. Isso é muito alterado dependendo do estado da mulher, dependendo das variações, das condições emocionais, dos distúrbios emocionais, dependendo de como a mulher estiver, o ciclo menstrual dela vai mudando. E com essa mudança, a tabelinha também muda. Então, há um grande risco de falha nessa contagem da tabelinha, tá? E o outro método anticoncepcional comportamental é chamado de coito interrompido. É o momento em que o casal interrompe a penetração antes da ejaculação. Antes dele ejacular, ele retira o pênis da vagina, para não ejacular dentro da mulher. Só que também apresenta uma grande falha, por quê? Porque no momento no momento da relação sexual, antes do homem retirar o pênis, ele já pode estar liberando espermatozoide, antes mesmo dele ejacular, ele já pode estar liberando espermatozoide, tá? Então, pode ocorrer falha nesse coito interrompido, porque o espermatozoide já pode estar lá dentro, ok? O outro método anticoncepcional são os hormonais. Esses aí, eles utilizam hormônios, tá? São hormônios próprios das mulheres que ele utiliza, tá bom? E eles atuam no ciclo menstrual da mulher, que vai impedir a ovulação, vai impedir que a mulher ovule. Se ela não ovula, se ela não tem um ovócito, então não tem como o esperma tocar ali nela. É 100% confiável? Não. A taxa dele é na faixa de 99, alguma coisa confiável. Então, há sim como falhar, só que não tanto como a questão do anticoncepcional comportamental, tá bom? Os tipos de anticoncepcionais tem a pílula anticoncepcional oral, que a gente toma ela, tem a injetável, tem o anel intravaginal, tem um adesivo transdérmico e tem também o implante subcutâneo. Esses aí são alguns dos tipos de métodos anticoncepcionais hormonais, que utilizam hormônios. E lembrando também que esses daí, eles podem ter alguns efeitos colaterais, tá? Ele pode causar dor de cabeça, náusea, ânsia, inchaço, aumento da pressão sanguínea. Por isso que toda pessoa que for tomar um anticoncepcional hormonal, ele precisa consultar o médico, tá? Precisa ter um acompanhamento para ver se aquele dali realmente vai funcionar com o seu corpo. Não é porque uma pessoa toma de um que a outra pessoa vai poder tomar do mesmo, tá? Isso vai dependendo muito, vai variar bastante de pessoa para pessoa. Lembrando que esses métodos anticoncepcionais hormonais, quem tomam são as mulheres. Certo, amados? Agora vamos para o método anticoncepcionais cirúrgico, tá? Entre os métodos anticoncepcionais cirúrgicos, a gente pode encontrar a ligadura das tubas uterinas e a vasectomia, tá? A ligadura das tubas uterinas é também chamada de laqueadura tubária. Ele é um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico onde o médico amarra ou então onde ele corta as tubas uterinas, onde aí vai interromper a comunicação entre o ovário e o útero, tá? Então, né, nesse caso, vai impedir que o ovócito chegue até o útero e se encontre com o espermatozoide. Essa aí é a laqueadura tubária, tá bom? Feita aí nas mulheres. A vasectomia é um procedimento já feito nos homens, tá? É um procedimento em que o ducto deferente, o que é o ducto deferente? São os tubos que conectam os testículos ao pênis. Vocês se lembram que o espermatozoide ele começa a ficar lá no testículo? Pois é. Se é cortada essa partezinha dos tubos, então não tem como o esperma sair, passar por esse tubo, chegar ao pênis para poder ir para fora. Então, a vasectomia é isso. Vai ser cortado os ductos deferentes, tá? Dessa maneira, a passagem do espermatozoide produzido pelo testículo é bloqueada. Ele não passa de jeito nenhum, tá? Só que alguns desses procedimentos, esse corte das tubas uterinas e o corte dos ductos diferentes, são procedimentos que não tem como voltar mais atrás. Eles são irreversíveis. Por isso que o médico, quando a mulher ou o homem vão procurar para poder fazer esse procedimento, eles fazem uma grande reflexão com o paciente para ver se eles realmente querem fazer isso. Porque uma vez eles fazendo isso, eles não poderão mais ter filhos. Não sei como que está agora, mas até um certo tempo, mulheres que só tinham 1 ou 2 filhos não podiam fazer esse procedimento, porque
elas poderiam correr o risco de se arrepender e querer ter mais filhos e não tinha como voltar. Então os médicos eram proibidos, não sei como que está agora, né? Mas eles eram proibidos de fazer esse tipo de procedimento em pessoas muito novas e em pessoas que ainda não tinham filhos ou que tinham só um filho, porque poderia correr o risco de arrependimento da pessoa, tá? O outro método anticoncepcional é o método intrauterino, tá? Onde tem os aparelhos que são utilizados no interior do útero, destinado aí a evitar o encontro do espermatozoide com o ovócito. Um dos exemplos é o DIU. O DIU é uma pecinha pequena que tem uma haste de cobre ou de plástico. Ele é introduzido pelo médico, tá? Pelo médico no útero da mulher. Dependendo do DIU, ele pode permanecer de 5 até 10 anos dentro do organismo da mulher, dependendo de qual DIU é colocado. Tá? Lembrando que antes de se colocar o DIU, a mulher precisa fazer um exame ginecológico completo para saber como que está o seu organismo, como que está o seu corpo e se ela vai poder utilizar o DIU. Certo, amados? Agora vamos falar sobre as infecções que são sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, contágio e sintomas gerais da IST. São várias as infecções sexualmente transmissíveis, tá? E nelas se inclui aquelas que podem ser transmitidas pelo contato sexual. O contágio ele pode se dar pela troca de secreções no ato sexual, que envolve não somente o ato da penetração, também em outros momentos no qual ocorre um contato físico entre os parceiros, tá bom? Não somente pelo ato da penetração, mas um contato físico mais íntimo entre os parceiros. Alguns dos sintomas do IST, que são das infecções sexualmente transmissíveis, tá? A primeira pessoa que sente, gente, que tá tendo alguma coisa é a própria pessoa. A própria pessoa, o paciente é que vai sentir, que vai suspeitar que tá com alguma doença, por causa dos sintomas, que são lesões, manchas, odores, secreções, que é o mesmo de corrimento, coceira nos órgãos sexuais, ou também na região pubiana, tá? Essas aí são algumas que indicam que a pessoa está com infecção sexualmente transmissível. E em todos os casos, é necessário procurar um profissional de saúde, tá? Por isso que é importante fazer exame preventivo e usar o preservativo, muito importante para poder se proteger, não somente da gravidez. Tem gente que o preservativo é só para proteger da gravidez. Não, principalmente a camisinha masculina e camisinha feminina. Porque não é simplesmente utilizar isso para se proteger de uma gravidez, mas principalmente de uma doença sexualmente transmissível, tá? E esses exames preventivos e o uso de preservativo ajuda também, porque podem ser portadores, alguma pessoa pode ser portador de um agente patogênico, de uma doença, e ela não apresenta nenhum sintoma, porque ela pode ser um portador assintomático. Ela pode ter o IST, não sentir nenhum sintoma, não ter nadinha, porque essa pessoa é um portador assintomático, mas ela vai passar para uma outra pessoa e essa pessoa pode sentir todos os sintomas, entendeu? Vamos ver aqui agora alguns ISTs que são causados por bactérias. Nós pegamos 3, sífilis, gonorreia e o cancro mole. Todos esses são causados por bactérias, tá? A sífilis, ela é causada por uma bactéria. Além do contato sexual, a sífilis também pode ser transmitida pela placenta, que é o contato de mãe para filho no momento da gravidez, e também por transfusão de sangue. Por isso a importância de você saber direitinho, principalmente quando vai fazer uma tatuagem, quando vai fazer alguma coisa, utilizar uma seringa. Essa seringa ela é nova, foi limpa direitinho, ela foi comprada novinha, você é a única pessoa que está utilizando ela. Porque se outra pessoa tiver utilizado, você não sabe da procedência dela, tá bom? O primeiro sintoma da sífilis é uma lesão na genitália externa, chamada de cancro dulo. Se ela não for tratada a tempo, ela pode evoluir para um quadro mais grave e vai afetar outras partes do corpo e pode levar a pessoa à morte, tá bom? A gonorreia, chamada também de blenorragia, ela é causada também por bactéria, ela infecta a uretra e vai comprometendo vias genitais. O principal sintoma dela é ardência na uretra, seguida de um corrimento amarelado. E o cancro mole é causado também por bactéria e ele se caracteriza por várias feridas doloridas e moles na genitália externa. Bem, gente, agora vamos ver as ISTs causadas por vírus, tá bom? Nós temos aqui alguns tipos.
Nós temos um deles, a herpes genital. A herpes genital, ela se caracteriza por pequenas bolhas na área genital, onde elas formam feridas e após um tempo variável, ela desaparece sem deixar cicatriz, tá? O vírus dessa herpes simples, o HSV, é um causador dessa doença e ele pode permanecer latente por um período e depois ele se manifestar quando tiver uma queda de imunidade a essas bolhas retornarem, tá? Os medicamentos que são prescritos pelos profissionais podem ajudar a afetar a reprodução desse vírus, porque ele se reproduz, até impedir a sua manifestação, mas ele não elimina por completo esse vírus do organismo da pessoa, tá? A AIDS, gente, é um dos mais falados, dos mais temidos também, né? Entre todas as doenças sexualmente transmissíveis, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, é certamente a que traz mais desafios à ciência biomédica. Porque quando a pessoa é infectada por esse vírus da imunodeficiência humana, o paciente ele sofre uma destruição de um tipo de linfócito, que é o componente fundamental do sistema imunitário. Então a pessoa fica com a imunidade quase sempre muito baixa. Por isso que muita gente diz, fulano, muita gente pensa que a pessoa morre diretamente de AIDS. Mas não é, porque quando a pessoa está com AIDS, a imunidade dela sempre fica muito baixa. Então, qualquer doença que chegar perto dela pode provocar ela. Uma gripe pode matar. Qualquer doencinha que se aproximar dela, ela pode pegar essa doença e pode morrer, porque a imunidade dela é muito baixa. Então, ela está aí correndo risco de pegar qualquer outro tipo de doença. Tá? É muito fácil ela pegar qualquer outro tipo de doença. Então, porque ele fica muito vulnerável, né? Além do contato, a AIDS, além dela ser passada para outra pessoa pelo contato sexual, ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue, transfusão de órgão contaminado, uso de seringa ou de material cirúrgico infectado, pela inseminação artificial com sêmen contaminado. Ela pode passar de mãe para filho no momento, durante através da placenta, né, durante a gestação, ou durante o parto e ainda também durante a amamentação, tá bom? Vamos agora para o papilomavírus humano, que também é chamado de HPV, tá? Tem o nome de verruga porque um grupo de vírus ele provoca essas verrugas na pele e na região genital, tá? Essas verrugas, elas podem ser precursoras de tumores, pode vir a causar tumores, principalmente no câncer do colo de útero. Por isso que é importante sempre fazer os exames como o Papa Nicolau, que ele permite detectar esse tipo de vacina. E tem também de doença. E tem também a vacina HPV, que ela previne a infecção por 4 tipos de papilomavírus, tá? Que é o tipo de vírus que causa o HPV também. E nós temos aí também o vírus da hepatite B, que infecta as células do fígado e pode causar diversas formas da doença. Pode ser uma doença aguda, crônica ou fulminante, ou seja, levar à morte. A transmissão dela ocorre pelo contato de sangue, ocorre pela saliva, tá? Então, até o beijo pode transmitir a hepatite B. A transmissão ocorre pelo sêmen ou por secreções vaginais da pessoa que está infectada. Como a doença ela pode ser assintomática, ou seja, a pessoa não pode sentir nenhum sintoma, é sempre bom estar prevenindo. Uma das formas é tomar a vacina da hepatite B, que previne contra esse tipo de doença. Certo, pessoal, agora vamos para as ISTs que são causadas por outros agentes patogênicos, tá? Nós temos a pediculose pubiana, que ela é causada por um inseto chamado, tem o nomezinho dele aí, Pritus pubis, só que normalmente ele é conhecido como chato, tá? Popularmente conhecido como chato. Ele se instala entre os pelos pubianos e ele provoca uma coceira e pequenos sangramentos, tá? A tricomoníase. A tricomoníase ela é causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis. Ele leva à reprodução de um corrimento na vagina, no caso da mulher, e também um corrimento pela uretra, no caso dos homens. Então, tanto o homem como a mulher pode ter, tá? Nos dois casos, tanto no homem como na mulher, ele causa ardência,
Porém, é comum que os homens sejam portadores assintomáticos, ou seja, ele pode ter essa doença sem ter os sintomas, tá? E que não manifestem sintomas, embora eles apresentem o agente causador. Ele pode ter o agente, ele pode ter aí o probleminha, mas ele não sente sintomas, tá? Ele é assintomático. E nós temos a candidíase, que ela é provocada pelo fungo chamado de cândida. E há várias formas dessa doença, tá? Ela pode ter na vagina, no pênis, ela pode acontecer na boca também, que ela é chamada de sapinho, tá? Eu acredito que alguns de vocês já tiveram sapinho. Ela acontece também no olho, tá? Ela pode ser ocular também. E nem todas as formas dela, elas são sexualmente transmissíveis. Ou seja, nem sempre a gente tem candidíase porque teve alguma relação sexual. Não, ela não necessita de uma relação sexual para poder ter candidíase, tá? Ela acomete a pele, ela causa dor, irritação e vermelhidão e pode levar à produção de secreções, tá? Lembrando sempre que apresentando qualquer sintoma de qualquer uma desses tipos de doença sexualmente transmissível, em qualquer uma delas, apresentando sintoma, você não sabe o que é, não sabe de onde veio, sempre é importante procurar um médico, tá? Certo, pessoal? Agora vocês podem revisar direitinho o conteúdo, tá? Lá na página 94, vocês começam a estudar sobre os métodos anticoncepcionais, página 95 e 96. Na 97, começa a estudar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ler a 97, 98 e 99. E lá na página 100, vocês vão fazer o exercício. Eu quero que vocês respondam o quarto, quinto, sexto e sétimo, tá? Quarto, quinto, sexto e sétimo da página 100. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.